Ti, Senhor. Abençoa nossas irmãs, colegas, pastores, a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo mundo diz: Amém. Amém. Tirar o celular do bolso e Quem gosta de cinema aqui? Opa! Não, né? Netflix. Eu gosto mais da pipoca. Gosta mais da pipoca? olha aí, que ó, gente, ele já veio com a mão quebrada. Vai parecer com a outra, vai parecer com a outra. Ah, até ali que Ele vai gosta dar da um jeito. pipoca? Eu tava pensando, né, que o cinema é considerado a sétima arte, né? É algo assim que movimenta, sei lá quantos milhões de dólares no mundo todo, né? Ano após ano as pessoas passam ali naquele tempo esperando para ver quem vai ser o vencedor do Oscar, né? Melhor atriz, melhor ator e o melhor filme, né? Eu estava pensando essa semana a respeito disso, né? E, assim, acho tão interessante pensar que Deus, né, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a história sofrida da humanidade, né? Eu me identifico com tantos personagens bíblicos, eu me identifico com tantas histórias bíblicas, eu falo, puxa vida, acho que se eu estivesse no lugar dele eu faria mais feio ainda, né? E a Bíblia é um livro repleto de histórias belíssimas de amor, sabe? Eu paro para pensar no amor que Deus colocou no coração de Sara em relação a Abraão, sabe? A Bíblia tem tantas coisas assim, impressionantes, né? E o mais, assim, uma das coisas que começou a me chamar a atenção essa semana é que assim, Deus preparou para nós, né? Porque todos nós assistimos o filme e chega um determinado momento do filme que a gente fica esperando como é que vai ser o final, né? Todo filme, seja ele de qual for o gênero, chega um determinado momento do filme que o nosso cérebro está ali preso, atento, a gente está esperando para ver como que aquilo vai terminar. E nem sempre termina do jeito que a gente gostaria, né? Na maioria das vezes. Em boa parte das vezes não termina como a gente gostaria. Mas eu estava pensando em como o nosso Deus é soberano, Pai, como Ele é misericordioso, porque eu e você podemos ficar tranquilos na poltrona da vida, porque Ele preparou um grande final. Amém. Ele preparou um grande final. É só olhar para Apocalipse. Entre tantas coisas impressionantes ali em Apocalipse, Ele diz assim, olha, e Ele enxugará do seu rosto toda a lágrima. Então, talvez a poltrona de um seja balançando mais do que a do outro, esteja mais desconfortável, mas eu quero há uma garantia para mim e para você. Deus preparou um grande final. Um final feliz, um final debaixo da sua graça, da sua soberana vontade. Amém? Amém. Eu quero cantar um canto que expressa um pouco dessa confiança que nós devemos ter. Tá? De que Deus preparou um grande final para aqueles que confessam Jesus como Senhor. Amém? A vitória é daquele que contempla ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no
se acenará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. Aleluia. A vitória do Senhor é certa. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Você e eu podemos descansar porque as suas promessas Glória. não mentem. As suas promessas não falham. Ele é um Deus fiel à sua promessa, fiel à sua palavra. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade
estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Em todas as tuas promessas, Senhor, nós temos o sim e o amém. Fiel é aquele que fez a promessa e nós podemos descansar, descansar, descansar e esperar confiadamente no Senhor. Te agradecemos por teu Filho Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Amém. É minha vez. Tá tão bom. Eu já sei por isso que acho que Aí, entendeu? sim. Que lindo. Queria fazer uma pergunta aqui. Tem alguém entre nós aqui que ainda não entendeu o sacrifício de Cristo, que ainda não se decidiu por estar com esse Cristo maravilhoso nesse céu eterno? Tem alguém que ainda não se decidiu? Todos vocês então já se decidiram? Eu não entendi uma coisa. Pois não. Por que ele se sacrificou por um cara como eu? Também não entendo. Logo você. Essa é a pergunta, entendeu? Olha, eu vou dizer que por mim, eu já olho e já falo assim, Jesus, se fosse por mim, já não faria nenhum sentido, né? Então, eu queria ler com vocês hoje, já nessa santa esperança que nós cantamos aí, nesse primeiro hino, né? De que nós veremos essa eternidade maravilhosa. Mas se a gente vai ler em Apocalipse, a gente vai ouvir que lá não existirá mais nenhuma lágrima. Olha que coisa, né? Lá não vai ter problema nenhum desses aí que a gente tem, né? Mas enquanto a gente não chegar lá? É isso que eu queria refletir hoje, né? Romanos 5, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5,
vai falar algumas coisas ali que me chamaram a atenção. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações. Tem gente aqui que se alegra em enfrentar dificuldades e provações? Levanta a mão comigo. Não? Estou aprendendo, tá? Estou aprendendo. Em manutenção. E por que a gente tem felicidade ou nos alegramos nisso? Pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Olha aí, como é que é o nome dele? Miguel. Aí, Miguel, por que ele morreu? Tanto que ele ama, né? Uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo que nem o Moreira, por exemplo. Tô vendo a Auréola daqui, ó. Forte. Eu recebo. Embora talvez alguém, a Bia, por exemplo, se dispusesse a morrer por um justo. Por um Moreira. Por uma pessoa boa. Mas para morrer Morrer de por amor, nós, né? quando ainda éramos pecadores, e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, que teu Santo Espírito tenha plena liberdade em falar ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor Deus. Que seja Ele a interpretar, a falar, a levar, Senhor Jesus, a nossa consciência e também a nossa razão e decisão de tomarmos hoje, Senhor, tornarmos hoje, Senhor Jesus, verdadeiramente cristãos, tendo paz com o Senhor. Tendo, Senhor Jesus, alegria nos sofrimentos e nas provações que a gente passar, sabendo que o Senhor não perdeu o controle da situação, mas o Senhor está desenvolvendo em nós um caráter aprovado, Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo aqui com esses meus irmãos tão queridos. Fala ao nosso coração. Amém. Amém. Então Jesus veio, morreu por mim, pelo Miguel. Para nós dois já seria um sacrifício danado, né? Mas se imagina por nós todos e por toda a humanidade, por conta do amor. Se isso faz sentido, na verdade, na nossa vida, isso deve gerar em nós alguma coisa. E o apóstolo Paulo vai dizer que isso gera em nós alguma coisa, né? E o que gera em nós esse processo que ele descreve aqui? Esperança. Esperança é uma coisa que a
a gente está vendo. O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, se vê não há esperança, porque você viu, né? Então, daí você não espera, você está vendo, não espera. Então, a esperança, e essa esperança, ela é uma esperança que não nos decepciona. Então, vamos pensar aqui, se hoje Jesus estivesse aqui fisicamente, porque ele está, né? Mas se ele estivesse aqui fisicamente e perguntasse para você, o que você precisa para hoje? Você teria de pronto, assim, como aquele cego lá, quero ver, Senhor. Você teria alguma coisa de pronto para dizer para Jesus? Você tem. Tem uma lista. Então vamos analisar a nossa lista. Qual as coisas que normalmente a gente quer colocar diante de Deus? Fala aí pra mim. Não precisa dizer os seus casos particulares. Pode dizer genericamente. Saúde. Saúde. Senhor, Salvação dos filhos. Salvação dos filhos. Saúde, o que mais? Profissional. Os recursos, porque eu preciso ter os recursos para viver. O que mais? Ministério. Ministério. O Miguel hoje está bem afiado, gente. Vocês vão lá dele. O ministério. Estou do lado dos chefes. Ah, contagiou. Então é isso que a gente colocaria diante de Deus. A nossa saúde, nossos problemas de saúde, dos amigos, da mãe. Graças a Deus já está melhor, fiquei sabendo. A gente pode pôr essas coisas todas diante de Deus, claro, sempre. Porque Deus é o nosso protetor, é quem nos acolhe, é quem ajuda a gente a lidar com essas circunstâncias, né? Claro que a gente sabe que a realização e como quem vai efetuar é Ele, não somos nós, conforme o querer dEle, não o nosso. Mas a gente pode dizer, Senhor, queria que como é o nome dela mesmo? A Lourdes. Queria que a dona Lourdes ficasse boa, nós oramos por isso aqui, eu lembro. Né? E agora, olha ali, Deus quis também. Deus quis também. Olha que beleza, né? E é legal quando Deus quer também, né? Senão que a gente está alinhado com a vontade dele, né? Mas tem hora que Deus não quer, não tem? Sim. Tem hora que Deus fala, olha, o que eu quero é outra coisa, porque é o melhor nesse momento, né? E a gente vai se adaptando. Mas como é que a nossa vida aqui na Terra ficaria mais tranquila se a gente... Pode ler, se a gente... Como é que a vida aqui na Terra ficaria mais tranquila se a gente já confia em Deus? Como é que a nossa vida ficaria mais tranquila se a gente já confia em Deus, se a gente já tem essa segurança e sabe que passa por esses problemas, né? Como é que a nossa vida ficaria mais tranquila? O que o apóstolo Paulo está falando sobre isso nesse texto aí? Tem que perseverar. Tem que perseverar, isso é importante. Mas ele fala uma palavra bem interessante aí, ó. Vamos lá, tá no esperança, e ele fala uma coisa, nós já estamos em paz com Deus. Já fomos reconciliados. Já está, e é o que ele fala no final do trecho, nós já estamos reconciliados com ele. Então, o nosso ministério, olha lá como a palavra do Miguel foi importante. O ministério de todos nós cristãos é um só. Qual é? O Ministério da Reconciliação. Esse é o nosso ministério. Você pode fazer isso através da música, você pode fazer isso através de muitas coisas. Então, uma vez que nós já nos reconciliamos com Deus e temos paz com Ele, tem gente que não tem paz com Deus, né? Já viram? Por exemplo, eu mesmo, de vez em quando, eu não estou em paz com Deus. Eu brigo. Né? Já viram lá Jacó, quando Deus mudou o nome dele para Israel? Porque ele estava brigando com Deus. Né? E a gente pode? É pecado a gente brigar com Deus? Não. Não. Usando o mesmo exemplo da irmã,
Jacó lutou com Deus e enquanto ele não foi o quê? Abençoado. Olha que interessante, né? Nós às vezes brigamos com Deus, talvez pelos motivos errados, né? A gente deveria receber a bênção que Jacó queria receber, que era ter paz com Deus. Que ele tinha enganado o irmão, porque ele tinha roubado a herança do irmão, e ele queria ficar em paz com aquilo. A bênção de Jacó era para ele ser próspero, ter um monte de riqueza? Não. A bênção dele era de perdão. Ele está, né? Nós já temos essa bênção, nós já estamos dentro. Ah, mas e se eu fizer um erro bem feio? Está dentro, não é assim que a Bíblia diz? Né? Mas nós procuramos não fazer, porque nós estamos reconciliados com Deus. Quem já brigou com o marido aqui ou com a esposa? Ninguém, porque vocês são santos homens de Deus e mulheres santas do Senhor. Né? Nem precisa levantar a mão. Nem precisa levantar. Vou orar por você, irmão. Eu vou orar para que vocês se reconciliem. Vou orar por você, viu? Pode deixar. Deus dá uma lição na liga. Pois é exatamente nesse processo de reconciliação que o casal se une, não é verdade? Quando você casa, lá no comecinho do casamento, né? Você, ou de uma amizade, né? Quem não é casado, do começo de uma amizade, você fica cheio de entremer ali com a pessoa, cheio de, né? Finge que toma banho todo dia, né, meu querido? Finge que é educado. Não falei nada, é o Espírito Santo que tá falando. É o Espírito Santo. Aí quando você vai ganhando intimidade com a pessoa, né? Dizem até que intimidade é ruim, né? É amiga, eles usam até outra palavra bem mais feia, né? É ruim. Quando você vai ganhando intimidade com a pessoa, você vai ganhando espaço para você ser quem você é, né? Gente que fala com Deus com muita distância, com muito medo, tem que aprender a fazer o caminho da reconciliação com Deus. Porque quem já foi reconciliado com Deus tem plena liberdade de entrar na presença dele como filho. Como filho. Nós não entramos mais como escravos, como servos. Nós entramos na presença de Deus como filhos. Filhos e amigos. Filhos e amigos. Eu fico pensando no filho, né? O filho, quando ele entra na casa do pai, ele entra assim, dá licença. É assim que ele entra? Dá licença. Né? Será que há alguma coisa? Posso abrir a geladeira? Posso pegar um copo d'água? Não. O filho, ele entra na casa do pai, ele abre a geladeira, ele pega as coisas da geladeira, ele come, não pergunta se tinha dono, aquelas coisas. E vai. Essa liberdade que Deus nos dá enquanto a gente vive aqui. Porque lá na eternidade nós já vamos saber, porque nós já vamos estar na prática do negócio, né? Mas aqui a gente ainda não tem isso, né? Se a gente entra na presença de Deus como filho, ele entra como pai. E como é que o pai age com os filhos? Menino, você mal entrou, não lavou a mão e já está aí abrindo a geladeira e pegando as coisas comendo com a mão. O Senhor exorta, o Senhor ama, o Senhor provê. Então, faria sentido a gente pedir para Deus a nossa provisão? Faz sentido para acalmar o nosso coração. Mas Deus vai prover todas essas coisas. Até hoje, vocês fizeram as refeições de vocês, comeram até pizza hoje, inclusive, né? E não faltou, e Ele não vai deixar faltar. Faltou, às vezes, pro luxo, pro extra. Mas tem alguém... Tá. Lá na rua. Lá na rua. Mas tem alguém que está passando necessidade do seu lado, que é cristão, e você ora, falando, Senhor, o Senhor é provedor, provê para ele. Né? Aí Deus fala o quê quando a gente fala isso para ele? Vai legal você, né? É você. Você é o garçom. É isso. Essa união
que a gente tem como corpo, durante o processo que nós estamos aqui, ela também nos dá paz, ela também nos dá tranquilidade. Então vamos lá. Primeira coisa que deveria nos dar paz, a reconciliação nossa com Deus. A segunda coisa, a gente saber que todas as coisas que a gente precisa, a gente pode entrar na presença de Deus e ali pedir. E quando algum irmão nosso está numa dificuldade, a gente é o responsável por ajudar aquele irmão. Nós somos então uma família, um só corpo, né? Agora, ultimamente eu tenho visto, irmãos, e eu estou falando sobre isso porque eu tenho visto isso demais, uma separação do corpo. Você disse para mim que já entrou no necrotério, né? Já. O corpo estava morto? Eles abriram e tiraram a parte? É gostoso de ver um corpo sendo decepado? O corpo de Cristo não vai ser decepado. Cristo não permite. Então ele manda exortação. Nós somos um em Cristo. Um em Cristo. E não existe outro Salvador para nós que não Cristo. Político é Salvador? Não. Deus me livre e guarde se fosse. Então, o corpo de Cristo não pode brigar por causa de política. O corpo de Cristo não pode acusar o irmão que o irmão não é cristão se ele está de um lado ou se ele está do outro. O corpo de Cristo não pode fazer isso. O corpo de Cristo pode exercer cidadania? Pode, deve exercer cidadania. Mas ele tem que lembrar que antes de ser cidadão brasileiro, ele é cidadão do céu. Amém. E como cidadão do céu, ele não pode promover a divisão da igreja. Ele não pode julgar o irmão porque o irmão pensa diferente dele. Não pode. Né? A nossa paz muitas vezes é tirada porque a gente desassocia a nossa conversão da nossa reconciliação com Deus. A gente sempre precisa voltar e lembrar de se reconciliar. Mas a nossa paz também é muito tirada quando a gente separa o irmão e ao invés de reconciliar o irmão, a gente julga e condena o irmão. Isso é um pecado muito grave dentro da igreja e ele não pode existir. Porque há um só corpo, um só Deus, um só pastor, uma só fé, um só batismo. Nós fomos todos aqui batizados em um só batismo. Nós morremos com Cristo e com Ele nós ressuscitaremos. Não há outro. Não há outro. E, irmãos, política, essas divisões que existem, elas querem justamente dividir o corpo. A promoção do diabo é dividir o corpo. Ele começou lá com Eva, falando, come. E Eva comeu. O que aconteceu? E Adão comeu. O que aconteceu? Eles já se dividiram. Aquela que no capítulo 2 era osso dos ossos dele, carne da carne dele, virou a mulher que tu me destes. O corpo de Cristo tem que falar de Cristo. De Cristo. É o centro da nossa vida. Homens maus vão haver em todas as épocas. Homens maus, Pilatos havia, Herodes havia, o Império Romano havia, com todos os seus Césares e tudo. Homens maus vão haver em todo o tempo. Né? Se afastou de Deus, não tem mais luz, vai viver em trevas, não tem como. Né? Agora, o nosso Salvador, ele promete algumas coisas pra gente. E é nessas promessas, como nós cantamos no segundo hino, vocês viram como o Espírito Santo mesmo que conduziu? É nas promessas do Senhor é que nós estamos firmados. E a promessa do Senhor não é, vocês terão um ótimo governo. Foi essa a promessa de Jesus? Não. Vocês terão uma vida de bonança, de bastante. Foi isso que Jesus falou? Não. A promessa do Senhor é, fiquem felizes, porque vocês já são cidadãos do céu. Vocês são filhos, vocês podem entrar na casa do Pai e vocês podem colocar toda a dor do seu coração diante do Pai. É essa união. E outra coisa, o que faz a gente se dividir como igreja, além desses partidarismos, é a gente não querer se envolver com a dor do outro. Sabe por quê? Porque cada um está olhando a sua dor.
dor. E o outro, eu tenho os meus problemas, as minhas dores. Se a gente sentar aqui para orar, você vai ver a lista. Né? Mas se eu não conseguir com que o meu coração doa junto com a dor do outro, se eu não dedicar tempo para isso, também a gente não forma um corpo. E a gente precisa formar esse corpo, que é o corpo de Cristo. Né? A gente às vezes abandona as pessoas, e sabe por que a pessoa dá trabalho, né? É ou não é, gente? Olha, eu fico pensando, vamos pensar só aqui, a Bia e o Moreno, gente. Os dois recebendo esse monte de gente na casa deles uma vez por semana. Aí um vem, conta um problema, outro conta... Eu admiro eles como anfitriãos, porque hospedar a gente... Né? Se ainda sou eu que sou bacana pra caramba, né? Mas o Miguel... A gente, hospedar a gente dá trabalho. As pessoas são ranzinhas, as pessoas são cheias de mimimi, de nhenhenhê, você fala, meu, vai logo, acerta logo. Tem hora que dá vontade de falar igual os discípulos, quer que a gente ore para cair fogo do céu, para tirar o povo de gente, né? Mas o nosso ministério é o ministério do quê? Reconciliação. Se ele é corpo de Cristo, a minha função é reconciliar com a igreja, com o corpo. Né? E se ele não é corpo de Cristo, o nosso ministério é tentar que ele se reconcilie primeiro com Deus. A gente taca a Bíblia nele, fala de Deus para ele, até que ele se reconcilie com Deus. Reconciliou com Deus, aí está no corpo. Né? E ser hospitaleiro é um mandamento. Você está falando que eu estou pensando que isso aqui é... A hospitalidade não é uma opção. Está lá nos mandamentos recíprocos. Cada um, Deus deu uma designação. Os dons são os do Espírito Santo, que ele usa conforme quer, né? Mas cada um, Deus deu uma designação. Um para pastor, outro para professor, outro para receber em casa, outro para orar junto, outro para louvar. E o corpo, olha que coisa linda que é isso. A gente estava falando aqui da nossa mente, né? Essa mente de Cristo que forma esse corpo, ela tem uma unidade. Ela só deixa de ter unidade quando a gente sai dela e a gente vai com a nossa própria mente. Aí vira essa bagunça. Nós temos, para a gente reconciliar, a gente tem que estar disposto a fazer como Cristo. E ele fala aqui, a gente tem que estar disposto a dar a vida pela igreja. Pela igreja de Cristo, não a igreja física, mas pela igreja de Cristo e pelo irmão. Queria, para terminar, ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Olha para você ver como é que Paulo está contando aí que ele foi até esses irmãos de Tessalônica, que teve lá com eles, que não foi fácil a ida com eles. E aí quando chega no capítulo 2, no versículo 8, ele fala, eu estou lendo aqui na NVT, tá bom? Se quiser depois ler em outra tradução. Nós os amamos tanto. Acharam aí? Sim. Olha lá. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Não tá saindo. Já pensou a gente poder dizer para alguém, como é que você está com Cristo? E a pessoa fala assim, irmão, eu estou com Cristo, porque o Senhor você compartilhou comigo a sua vida. Né? Foi pela tua instrução, pelo teu exemplo, pela tua amabilidade, receptividade, pelo aquele sorriso que você deu, né? Por aquela música que você cantou. Eu estou ao lado de Cristo. É nesse espírito
que a igreja deve viver um espírito de comunhão, de reconciliação. Se hoje você tem no seu coração alguma coisa que precisa ser reconciliada com Deus, abaixe sua cabeça e ora e fala: Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor, porque eu pequei contra o Senhor. E eu não quero viver distante do Senhor, porque eu quero viver aquela boa esperança. Confesse os seus pecados a Deus. Se você brigou com seu irmão, a Bíblia fala também lá em Mateus, se o seu irmão tem alguma coisa contra você, aí lá primeiro reconcilia com seu irmão e depois você traz a oferta. Se você brigou com seu irmão, antes de oferecer de novo a sua vida no altar de Deus, faça uma promessa a Deus de que você vai se reconciliar com ele. Se tem alguém que você fala: aquela pessoa eu não consigo perdoar, clama para o Espírito Santo fazer com que você, no seu coração, perdoe essa pessoa. E é o Espírito Santo que vai agir no seu coração. E não é que você vai ficar tudo bem amando aquela pessoa, não é isso. Mas libera aquilo de você e da pessoa. E quando você puder, fala com ela. Fala: olha, da minha parte já não há mais nada contra você. Se você precisar, estiver carente, necessitado, e estiver tão preocupado porque está faltando recursos, coloca aí diante de Deus. Senhor, o Senhor é meu Pai, eu não quero viver preocupado com isso. Eu quero viver em paz com isso, eu quero viver tranquilo, eu quero trabalhar tranquilo, ser abençoado tranquilo. Coloca a sua vida diante de Deus. Se reconcilie com Deus em todas as áreas. E depois, fala para o Senhor: Senhor, me ajuda a me reconciliar com os meus irmãos, com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais, irmãos, amigos. Amém? Amém. Podia cantar o Reconciliai-vos já, né? Bem hino, pronto. Vamos orar. Oh Deus, nossa vaidade, Senhor, e o nosso egoísmo é que faz, Senhor Jesus, com que a gente quebre vínculos, quebre laços, promova a separação e a discórdia, Pai. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor para dizer que nós queremos ser corpo de Cristo verdadeiramente. Queremos ter uma mente só, a mente de Cristo, Pai. E naquilo que estiver em nós, Senhor Jesus, nos ajude a perdoar, a reconciliar as pessoas, a trazer paz sobre a vida das pessoas, e não guerra, e não peso, e não luta. Ajuda a tua igreja a viver em unidade de vida, Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda aqui esse grupo. Aqueles que precisam, Senhor Jesus, liberar perdão. Toca fortemente nesse coração, para que esse perdão seja liberado, Senhor, pela ação do seu Santo Espírito em nós, Pai. Aqueles, Senhor Jesus, que precisam, que estão com uma dificuldade, precisam lidar com ela, encha-os de sabedoria, meu Deus. Essa sabedoria da sua mente que vem do alto, Pai. E aqueles, Senhor Jesus, que precisam tomar alguma atitude de ajudar e de auxiliar ao irmão, também proveja todas as coisas para que eles possam fazer, Pai. Em teu nome nós dedicamos, Senhor, as nossas vidas hoje no teu altar. Em teu nome, Jesus. Amém. 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 Obrigado, Deus, pela palavra edificante que o Espírito Santo colocou para nós. Pensando em cantar uma coisa. Somos corpo, E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com
Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Ele começa lá. Recebi um novo coração do Pai. Isso aí. Coração regenerado. Coração transformado. Amém. Amém? Amém, amém. Amém. Então vamos aí, nós temos um tempo bom hoje. Foi um estudo muito bom, edificante. Então como temos um tempo muito, a gente pode continuar orando aí, né? O máximo de 3 é para dar tempo de conversar. E colocar aí, o que a Edith falou mesmo, né? As nossas, para Deus, as nossas mazelas, conhecer mais o irmão, aí o que ele precisa, né? A gente tá, o que ele precisa que olhe por ele nessa semana. E que Deus vai responder no tempo dele e na vontade dele. E se ele responder, ele é Deus. E também se ele não responder, ele continua sendo Deus. Amém? Amém. Vou orar com meu irmão aqui. Não vale casal, viu? Casal. Você tá comendo bem.